retomando uma última informação, é a seguinte. Eu excluí alguns discos que perfeitamente poderiam ter entrado aqui nessa listagem e antes que alguém imagine, pô, o cara podia ter falado daquele disco, então eu já vou dar algumas noções aqui de coisas que não espere, porque não estarão nessa lista dos 25 discos perdidos do thrash metal. Olha só, expressamente eu excluí discos de bandas. Além daqueles critérios lá, né, aqueles 3 critérios que eu já apresentei, mas além disso eu ainda excluí determinadas bandas. Muito óbvias, muito óbvias. Então, por exemplo, não espere nenhum disco aqui de Razor, Sacrifice, Cryptic Slaughter, Artillery, Death Angel, Agent Steel. Bandas, e só são alguns exemplos. Bandas assim, desse tamanho, com esse nome, né? Eu considero que são bandas muito conhecidas, não fazia sentido eu apresentar numa lista de discos perdidos do thrash metal. Mas não só isso. Também não vai estar nenhuma banda que a gente poderia classificar como black thrash metal. Não vai ter nenhum disco que eu considere que é de black thrash metal. Então, por exemplo, Infernal Majesty, Bulldozer, Hobbs Angel of Death, essas bandas não vão estar nessa lista. Eu excluí essas bandas dessa lista. Bom, por que eu excluí? Bom, a primeira, assim, bandas muito conhecidas, é óbvio porque eu excluí, né? Porque elas são muito conhecidas. Mas por que eu excluí as bandas de Black Thrash Metal? Porque é o seguinte, eu gosto tanto desse negócio, Black Thrash Metal, né? Até acho que esse nome não é muito bom, mas enfim, eu gosto tanto desse negócio Black Thrash Metal e tem tanta coisa disso, que, assim, eu vou fazer um vídeo futuramente exclusivo sobre Black Thrash Metal. Aliás, eu vou fazer um vídeo futuramente, aí deve ser no começo do ano, em que eu vou falar de Black Metal em geral, que é um negócio muito vasto. Eu já fiz um vídeo aí para trás sobre Black Metal norueguês, né? Agora eu vou fazer um vídeo sobre Black Metal em geral. E aí eu vou abordar um monte de coisa. E lá dentro do Black Metal eu vou falar desse negócio de Black Thrash Metal. Então eu estou excluindo essas bandas aqui. Elas poderiam estar numa apresentação sobre Thrash Metal, mas eu preferi colocá-las lá nessa apresentação sobre Black Metal. Então elas vão estar incluídas lá. E também outra classe de bandas que poderia até estar num vídeo sobre Thrash Metal, mas que eu também excluí, é o seguinte, são bandas de Power Speed Metal. Exemplos, Blessed Death, Blood Money, Griffin. Exemplos. Bandas desse tipo não estarão aqui. E assim, a explicação que eu tenho para dar é porque eu acho que o Power Speed Metal é uma coisa bem diferente do Thrash Metal, embora muitas vezes seja apresentado mais ou menos como se fosse a mesma coisa, né? Uma certa tendência a confundir o que é Thrash Metal com o que é Speed Metal e com o que é Power Metal. Eu acho que são coisas diferentes, então assim, bandas desse estilo, Power Speed Metal, como essas que eu citei aqui, estão fora desse universo de bandas que eu usei para escolher 25 discos. Bom, então feito mais essa introdução, agora vamos começar mesmo, né, a falar dos 25 discos perdidos do thrash metal. E o primeiro disco que eu tenho para apresentar, é esse aqui. Aggression, do Canadá. Aggression, do Canadá. Bom, o que nós temos para falar do Aggression, do Canadá? E especialmente esse disco aqui, né? Que eu não estou falando da banda, eu estou falando do disco. O disco chama Forgotten Skeleton. Forgotten Skeleton. O que a gente tem para falar desse Forgotten Skeleton? O Aggression, esse disco aqui, ele vai ilustrar aquilo que eu falei, né? Que eu ia apresentar bandas que gravaram um disco na década de 80, embora necessariamente não os tenham lançado na década de 80, né? Década de 80, até 1990. E esse aqui é um exemplo disso. Esse disco foi gravado em 86, seria o debut do Aggression, mas, enfim,
por razões aí que eu nem sei quais são, na real, ele não foi lançado na época. Foi gravado em 86, mas ficou dormindo na master lá do estúdio até 2004. E só em 2004 foi lançado pela Great White North em CD, que é isso aqui. Então isso aqui tecnicamente é a first press desse disco, embora ele tenha sido gravado em 2006. É a first press lançada em 2004 da Great White North, lançado aqui em CD nesse formato. Nesse lançamento, como dá para ver, o Aggression, né, aqui, ó, ele acrescentou um AD ao nome. Não sei por que fizeram isso, deve diferenciar de algum outro Aggression, né? Mas a banda originalmente não tinha esse AD, era Aggression só. Inclusive eu tenho aqui uma versão também em vinil, e aqui não tem esse Aggression AD, já tiraram, agora é só Aggression mesmo, que é o nome original, né? E é a mesma coisa, Forgotten Skeleton, que é o debut deles. Eles aqui colocaram um segundo título, né? 1986 Unreleased Album, para chamar mais atenção a esse fato de que seria o debut deles. Bom, deixa eu mostrar rapidamente aqui o CD. É um CD bem simples, tem aqui o encarte com as letras. Daqui a pouquinho eu já vou falar alguma coisa sobre o Aggression e sobre esse disco específico. Aqui está o CDzinho, bem simples. E vamos olhar agora o vinil. Aqui o vinil desse sensacional disco. Daqui a pouco eu vou falar dele. Cara, como é bom esse disco. Do Aggression. Tá aqui o pessoal do Aggression, né? Eu acho que tem um encarte. Vamos dar uma olhadinha. Tem. Tá aqui com as letras. E atrás tem uma biozinho, bem legal. E aqui eles botaram uma bio sobre o Aggression. Aqui está dizendo que ele foi formado em 1985 sob o nome Asylum. Bom, mas o que eu fiz aqui? Algumas anotações sobre esse disco do Aggression. Cara, o som que o Aggression faz nesse disco, que é o debut deles, naquela tradição mais maldita do thrash americano. Ele é na linha do Possessor, do Sacrifice e do Slayer. Cara, incrivelmente rápido para a época, claro, né? Incrivelmente rápido o som deles nesse disco. É uma coisa assim, meio Cryptic Slaughter e DRI. Assim, tem que se lembrar que grande parte desses discos que eu vou mostrar aqui foi numa época em que não existia blast beats, hein? Então, quando eu falar que é rápido para a época. É rápido, assim, na linha, como eu estou dizendo aqui, Cryptic Slaughter e DRI, não Napalm Death. Mas, enfim, como eu estava dizendo, o disco é incrivelmente rápido. Nessa linha, era das coisas mais rápidas, eu acho, que tinha na época. Na linha Cryptic Slaughter, DRI, da rapidez. Super agressivo. Músicas, por exemplo, como Ripping Hook, Rotten by Torture, Green Goblin e Bloody Massacre Carnival. Olha quantas músicas eu citei, né? Praticamente metade do disco é nessa pegada super rápida, com partes cadenciadas muito intensas e headbangings. Aí eu botei um exemplo de duas músicas, Green Goblin e Frozen Aggressor. Inclusive essa Green Goblin, cara, pega aí depois para você ouvir essa música em específica, Green Goblin, desse disco Forgotten Skeleton do Aggression. Cara, tem uma sequência de cadências nessa música, cara, que é para você assim, arrancar a cabeça, de tanto bater cabeça, porque é um negócio assim, é absolutamente infeccioso o negócio, é muito contagiante. Assim, também temos que reconhecer, né? Tem alguns problemas o disco. O lado A, claramente, eu achei melhor do que o lado B. As composições no lado B caem um pouquinho de nível. Mas, assim, não chega a comprometer o lado B. Continua em nível altíssimo, de uma maneira geral, o disco. E, cara, assim, esse Aggression é um som que soa tão malvado, cara, malvado naquela linha, né? Eu citei bandas como Slayer, Possessed e Sacrifice. Cara, que, assim, às vezes
ele me lembra até um pouco o espírito do Mutilator, do Immortal Force, né? A banda de Belo Horizonte, assim, aquela coisa absolutamente vil, né? E maligna, né? Aquele negócio tosco, cru, me lembrou um pouco o espírito do Mutilator no Immortal Force, tal assim, né, a malignidade do som. Tem uma produção boa para o underground, ou seja, é pesada, suja e pouco nítida. As coisas aqui também não é muito claro, não. E nem é esse o tipo de produção que você espera num tipo de banda que faz esse som, né? Baseado em Possessed antigo Slayer, você não vai esperar que o som seja muito claro, né? E não é. Então a produção está adequada para o tipo de som que eles fazem. Esse disco, como eu falei, né, eles gravaram, mas deu ruim lá, eles não lançaram o disco. No ano seguinte, eles voltaram ao estúdio, em 87, e gravaram um disco que aí sim se tornou o primeiro deles, que se chama The Full Treatment, foi lançado em 87 pela Banzai do Canadá. E assim, basicamente, é esse disco aqui, Forgotten Skeleton, regravado. Basicamente. Tem a diferença de uma ou outra música, mas basicamente é o mesmo repertório. Mas assim, embora seja um bom disco também esse The Full Treatment de 87, que tecnicamente foi o primeiro deles, né, lançado, ele tem uma execução, cara, menos ardida, menos furiosa, e a produção é menos maligna. Então, realmente, eu acho que esse disco, que foi o disco que flopou deles, né, deu problema e não foi lançado, é melhor do que o disco que realmente foi lançado no ano seguinte. Infelizmente, né, eu acho que se tivesse sido lançado esse de 86, essa gravação de 86, o Aggression teria feito muito mais sucesso do que ele fez, né? Porque na realidade ele fez pouco sucesso, né? Mesmo no underground ele fez um sucesso menor do que outras bandas canadenses, né, que a gente conhece e se tornaram muito mais importantes. Bom, o Aggression ele acabou em 89, mas voltou nos anos 2000 e está aí nativo até hoje. Inclusive lançou um álbum neste ano agora de 2023, pelo que eu apurei na Discogs, mas assim, eu nem ouvi esse disco. E assim, aqui no Brasil, o Aggression, ele é lembrado porque teve uma coletânea lançada aqui no Brasil na década de 80, teve um licenciamento nacional dessa coletânea, da Speed Metal Hell Volume 2. E o Aggression tinha uma faixa registrada nessa coletânea, a faixa chama Metal Slaughter, era a faixa que tinha nessa coletânea, lançada aqui no Brasil, né, Metal Hell Volume 2, na época, que é uma faixa retirada da demo deles de 1985 e que inclusive nessa versão aqui que eu tenho, né, que eu já mostrei, essa versão aqui do CD, tem faixas dessa demo de 85 na qual está incluída essa Metal Slaughter de bônus. Essa versão aqui tem essa faixa. E eu inclusive conheci o Aggression exatamente por intermédio dessa compilação, essa Metal Hell Volume 2, que era uma compilação que eu tive na época, nos anos 80, e eu ouvi muito essa compilação. Então, esse nome, o Aggression, ficou gravado na minha memória com essa faixa, que eu até acho que nem é uma faixa que faz muito jus ao Aggression, eles têm músicas bem melhores. Mas, de qualquer modo, ficou gravado essa banda na minha cabeça, então até por isso também eu estou trazendo ela para apresentar, porque eu falei que eu ia apresentar bandas que, de certa forma, também têm um significado particular para mim, né? Mais emotivo, e o Aggression é uma delas. E só para encerrar aqui falando do Aggression, do grande Aggression, puta disco esse, cara, por esse disco, o Forgotten Skeleton, e também um pouco pelo The Full Treatment, embora eu acho que já seja um pouco inferior, mas assim, eu acho que essa banda merecia um reconhecimento, se não igual, mas um reconhecimento próximo ao Razor, ao Sacrifice e ao Slaughter, que são as bandas, né, clássicas, mais underground. Não estou falando nem de Voivod, nem de Exciter.
Mas dessas bandas mais underground de thrash metal, né, Razor, Sacrifice e Slaughter, eu acho que perfeitamente o Aggression poderia ser citado ao lado dessas bandas, né, com esse grande disco, Forgotten Skeleton, puta disco do Aggression, gravado em 1986, mas somente lançado em 2004. Bom, então esse foi o Aggression, a primeira banda que eu tinha para apresentar. Vamos tocando que tem muita coisa para ver. A segunda banda que eu vou apresentar, e eu estou fazendo essa apresentação em ordem alfabética, nenhuma razão especial, mas eu escolhi fazer por ordem alfabética. A segunda banda que eu vou apresentar é uma banda francesa, uma banda clássica do underground francês, é essa aqui, o Aggressor da França. Aggressor da França, esse é o debut deles, chamado Neverending Destiny, foi lançado em 1990, e o que a gente tem para falar aqui sobre o Aggressor da França? Bom, então, como eu disse, né, é o debut deles, Neverending Destiny, foi lançado pela Noise alemã em 1990. Cara, é uma banda seminal do metal extremo francês, é capitaneada por um cara muito famoso lá do underground francês, o Alex Colin-Toquin, que é vocal e guitarra no Aggressor. O Aggressor, anterior a esse disco aí, né, ele tem várias demos lançadas, mas eles já tinham registrado em vinil, eles já tinham aparecido em vinil, num split LP, junto com o Loud Blast, que também é francês, em 1988, um split muito famoso chamado License to Thrash, que foi o primeiro registro de metal mais extremo da França. Inclusive esse EP eu tenho aqui na minha coleção, uma preciosidade. Mas assim, embora a banda tenha começado mais numa linha black thrash nos anos 80, porque é uma banda que iniciou carreira já mais ou menos em 83, 84, que ela foi formada. Ela começou então, obviamente, tocando um estilo que estava mais em voga lá na época, uma coisa mais de black thrash, que usava muito na Europa nesse tempo, né, na primeira metade dos anos 80, meados dos anos 80, e foi progredindo o Aggressor em direção a um thrash metal que a gente poderia considerar mais americano, e finalmente para o death metal. Mas nesse disco aqui que eu mostrei, né, claro, isso aqui é uma apresentação de thrash, então se fosse death eu não estava apresentando. Nesse disco aqui, Neverending Destiny, eles ainda estão muito calcados em thrash metal, eles estariam na transição do thrash para o death, então, portanto, um death thrash metal, é isso que você vai ouvir aqui. A maior parte das músicas, inclusive, é do repertório mais antigo, mais propriamente thrash e até black thrash deles, quando a banda ainda estava, né, maturando o som. É isso que você vai ouvir, né? A maior parte das músicas tem essa vibe mais thrash do que death propriamente. E no segundo full deles, que chama Towards Beyond, é que a coisa já caminha mesmo para o death metal. O Aggressor ele está ativo até hoje, embora o último álbum dele seja de 2006. Bom, cara, disco excelente, um dos discos mais legais de death thrash metal europeus que você vai achar. Eu diria que aqui, nesse, né, como eu já mencionei ali, nesse disco, a base da música é thrash e de certa forma você tem um arranjo mais death metal, com um certo timbre mais puxando para o death metal, mas as composições mesmo são mais calcadas em thrash metal mesmo, e um certo thrash metal americano, embora eu ache que é um thrash metal talvez mais sujo, mais na linha do Slayer, a base deles, do que propriamente do Metallica, mas tá aí dentro dessa tradição de thrash metal. Vamos dar uma olhadinha. Esse aqui é um relançamento, inclusive um relançamento que eu peguei há não muito tempo, da Season of Mist, foi lançado em 2021, é um relançamento, portanto. É um gatefold, como vocês podem ver. Tem também um booklet de
a título de insert, um booklet bem legal, com entrevista, com um monte de informações, uma edição bem caprichada da Season of Mist, do fantástico disco de estreia do Aggressor francês, e o vinilzinho também é, como eu gosto sempre de pegar, colorido. Olha que bacana, um azul esfumaçado, muito bonito, meio transparente, né? Mas aqui funcionou muito bem, ficou bem legal esse transparente. Essa é a reedição da Season of Mist, mas eu tenho o First Press em vinil também, lançado pela Noise em 1990. Tá aqui o First Press europeu do Aggressor, Never Ending Destiny. Esse disco eu já tenho há muito tempo na minha coleção, muito antes disso ficar disponível, ser relançado em CD, que eu vou mostrar o CD também. Eu já tinha isso em vinil. Vamos ver aqui, tem também um encarte. Opa! Tem um encarte, as letras, e as letras ainda estão muito influenciadas por, né, essa coisa mais fabulista, mais demonista do black thrash metal, como dá para perceber até pelos títulos de várias músicas: Unknown Spell, Voices from Below, Prince of Fire, Dark Power, dá para ver ainda, né, a raiz black thrash metal deles aqui. Aí do outro lado tem uma coisa bem legal, que umas camisas da época disponíveis para compra da Noise, do Creator, Halloween, Run Wild, Tankard. Bom, então essa foi a First Press do Never Ending Destiny, o grande disco de estreia do Aggressor. E eu tenho também uma versão que foi lançada juntamente com aquela reedição em vinil da Season of Mist, que é um CD em digibook duplo do Aggressor, que tem o Never Ending Destiny e o segundo disco deles, que eu falei que já é mais propriamente death metal, que é o Towards Beyond. Então aqui os dois disquinhos aqui dentro. Essa edição muito legal do Aggressor, com os seus dois primeiros discos, dois primeiros full, relançados pela Season of Mist. E também tem umas bônus de rehearsal, Alternative Mix, enfim, uma edição muito legal do Aggressor francês, que contém o primeiro e clássico disco deles, Never Ending Destiny, um dos melhores discos de death thrash metal europeu que você vai ouvir na sua vida, é esse Never Ending Destiny do Aggressor francês. Bom, então, essa foi a segunda banda. Vamos tocar a terceira banda que eu vou apresentar agora. É uma banda, né? Apresentei uma banda canadense, que foi o Aggressor. Apresentei uma banda francesa, que foi o Aggression francês, o Aggression canadense, Aggressor francês. E agora eu vou apresentar a primeira banda dos Estados Unidos. É o Anvil Bitch. Anvil Bitch, com o debut Rise to Offend. Rise to Offend. Bom, o que dá para falar do Anvil Bitch? Esse Anvil Bitch talvez seja uma das presenças mais idiosincráticas desses 25 discos que eu vou mostrar. Uma das mais. Tem uma ou outra ainda também bem idiosincrática. Porque, objetivamente falando, ele não é um grande disco de thrash metal. Mas eu tenho um carinho muito grande por esse disco do Anvil Bitch por duas razões. A primeira é que, assim como o Aggression, ele também tinha uma faixa na coletânea Speed Metal Hell Volume 2, então eu conheci ele nos anos 80. Então, para mim, isso é muito impactante quando eu conheci uma banda lá na época mesmo, a áurea do thrash metal. Isso para mim faz muita diferença e conta muito para mim. Me impacta muito como memória afetiva. Então, essa é a primeira razão pela qual o vinil do Anvil Bitch está aqui. E a segunda razão é que esse LP eu consegui na década de 90. Então, é uma banda que eu já escuto já há décadas, né? E isso para mim também tem um impacto grande. Mas o que a gente pode falar de forma mais objetiva sobre o Anvil Bitch? Bom, esse é o único disco
Esse é o único disco do Envy Beat. Foi gravado em 86, 1986. Chama Rise to Offend. Foi lançado pela New Renaissance Records. E vocês vão ver que vai ter vários lançamentos do catálogo oitentista da New Renaissance Records aqui entre esses 25. E uma das razões para isso é óbvia. É porque a New Renaissance, por alguma razão, não fez um contrato com a Woodstock brasileira, nem com a Rock Brigade brasileira e nem com as outras gravadoras que na época, nos anos 80, faziam licenciamentos nacionais de discos gringos. Portanto, o catálogo da New Renaissance era completamente desconhecido de nós headbangers oitentistas brasileiros que não tinham acesso aos lançamentos importados, né? Que a gente, então, basicamente vivia com o que tinha disponível aqui no mercado brasileiro. E essa gravadora, esse selo americano New Renaissance, não tinha nada praticamente lançado aqui no Brasil. Então, assim, essas bandas, tirando compilações, eram completamente desconhecidas por nós brasileiros. Falando sobre esse Envy Beat, a produção, sem dúvida, né? A produção é a ponto fraco desse disco. A bateria tá alta demais na mixagem e as guitarras com pouco peso em segundo plano. Então, realmente, a gravação aqui ficou bem fraca desse disco do Envy Beat. Os vocais, eles me lembram na parte, porque o vocal ele faz muito daqueles agudos que se usavam fazendo nos anos 80, né? Que o Tom Araya também fazia, mas muitos vocalistas faziam aqueles agudos, principalmente em fins de frase, né? Como se fosse um grito, assim, né? Eles faziam esses agudos. E esse cara do Envy Beat, o vocalista do Envy Beat, ele usa muito desses agudos e me lembram muito esses agudos o Psykiller do Onslaught, do inglês, né? A banda inglesa Onslaught no The Force. Eu gosto bastante do vocal dele e os vocais aqui dele me lembram o Psykiller do Onslaught. Até eu olhei aqui para ver se tem o nome do cara, mas não tem o nome do vocalista dele, eu não me lembro de cabeça como é que é o nome do vocalista do Envy Beat. Bom, e o som que você vai ouvir no Rise to Offend, o disco de estreia do Envy Beat, é um thrash com toques de power metal. E até mesmo punk aparece de vez em quando, como numa música chamada Maggot Infestation. Bom, as músicas são bem curtas, bem mais curtas do que é o padrão do thrash metal na época, e bem diretas. Várias delas têm menos de 3 minutos de duração e tem muito pouco variação nas músicas. O Envy Beat encerrou atividades em 88, mas eles ensaiaram uma volta em 2008, quando eles gravaram e lançaram um EP, mas não deu muito certo essa volta dele e eles encerraram atividades novamente, dessa vez for good. E como eu disse antes, né, eles são lembrados no Brasil pela faixa Neckbreaker, da coletânea Speed Metal Hell Volume 2 de 86. Então, vou mostrar aqui mais uma vez o disco do Envy Beat, um disco que eu acho muito divertido e tem muita memória afetiva para mim, mas assim, objetivamente falando, é um disco bem, assim, nota 6,5, vai? Para ser bem objetivo. Se eu for botar aqui a minha memória afetiva valer alguma coisa, eu dou 7,5, mas assim, tentando ser mais objetivo do ponto de vista de um crítico musical, eu daria, né, aquela coisa de notas, que eu acho um pouco estúpida, mas eu daria um 6,5 nesse disco. Mas assim, como eu gosto muito dele, eu dei um carinho por esse disco, então ele tá na minha lista, porque essa lista também é uma coisa assim, como eu já falei, uma coisa que tem uma pegada pessoal. Vamos dar uma olhadinha por dentro. Eu acho que tem um encarte nesse disco. Como eu falei, né, só para frisar, ele é um lançamento da New Renaissance Discos, que é um catálogo que passou praticamente desconhecido por nós, bangers brasileiros, nos anos 80. Não tem, não, eu achei que tivesse um insert, mas não tem. Pelo menos a minha cópia não tem. Aqui o selo, né? Vou até mostrar o selo, para mostrar como é que era o selo da New Renaissance. Se dá para ver aqui o selo da New Renaissance Records. Era um casarão, né? Esse que era o logo deles.
no Renaissance Records. Um selo bem interessante americano, para quem se interessar assim, por pesquisar esse selo específico, a New Renaissance, e era um selo que era mais underground, em geral, do que outros selos como a Megaforce, e outros selos aí americanos da época, né, que faziam lançamentos de bandas de thrash metal. A New Renaissance tinha uma pegada mais underground, sabe? E às vezes lançava até umas bandas bem assim, meio defeituosas, sabe? Com problemas de execução, com produção ruim e tudo, né? Era para o bem e para o mal. Era um selo mais underground nos dois sentidos. Bem, então eu falei do Anvil Beat, seguindo, agora a última banda que eu vou apresentar aqui nesse eu disse que eu ia fazer 2 vídeos só, mas acabou que a primeira parte ficou muito grande, então vai ter que ser em 3. Eu vou apresentar só mais essa banda e depois as outras 5 eu vou deixar para apresentar num terceiro vídeo. Bom, mas a quarta banda dessa série de 25 discos perdidos do thrash metal é outra banda norte-americana. É o Blood Feast. Blood Feast, que também é um lançamento da New Renaissance Records. Esse Blood Feast, objetivamente falando, é uma banda muito superior ao Anvil Beat, que eu mostrei anteriormente. Essa aqui, inclusive, é uma First Press da New Renaissance. Mas antes de mostrar as press que eu tenho aqui, eu esqueci de mostrar o CD do Anvil Beat. Tá aqui, o CDzinho do Anvil Beat, lançado pela própria New Renaissance, um relançamento bem posterior, eu acho que é dos anos 2000, tá até numerado, ó, 940. Ela costumava fazer lançamentos, esses lançamentos da New Renaissance, pelo menos os que foram feitos na década de 2000, nos anos 2000, eles costumam ser numerados. Vou mostrar rapidinho aqui o CD, o encarte do Anvil Beat. Tá aqui, o Rise to Offend. Bom, então, só recuperando o que ficou para trás, agora nós estamos falando do Blood Feast, né? O Blood Feast, aquele disco que eu mostrei deles, é o debut deles, chama Kill for Pleasure, é quase que, né, quase não, né? É uma forma de reescrever o Pleasure to Kill, o título do disco do Creator, que foi lançado no ano anterior, não sei se teve alguma influência nisso. Aqui esse debut do Blood Feast chama Kill for Pleasure, lançado pela New Renaissance, como eu havia dito, em 87. E o que você vai ouvir aqui? Cara, você vai ouvir um thrash rápido, mas aí eu botei aqui, até porque eu estava pensando em Creator, mas não tanto quanto um Creator, não tanto quanto um Pleasure to Kill. Mais rápido, intenso, com vocais rasgados na linha Sacrifice Creator. E aí eu botei 2 exemplos de música, Cannibal e RIP, Rest in Pain. É um som poderoso, tá um som forte, assim, um som bem cheio, bem poderoso, bem gravado. O Blood Feast, ele gravou um segundo play chamado Chopping Block Blues em 89, e aí encerraram atividades. Eles retornaram nos anos 2000 e estão aí na ativa. Gravaram inclusive um novo full length em 2017. Bom, cara, muito bom. Isso aqui é muito bom. Isso aqui não é só memória afetiva, não. Isso é bom pra cacete. Pode ir atrás disso, você curte thrash metal, isso aqui é muito legal. Kill for Pleasure, o disco de estreia do Blood Feast. Essa aqui é uma First Press, né? Tá até com o sticker original de lançamento. Com o sticker original de lançamento da New Renaissance. Aí até tá, olha como é que a frase que eles botaram. Get the family out of the house and crank up the volume. This is a headbanger's delight. Né? Põe a família para fora de casa e detone no volume. Isso aqui é um deleite para os headbangers. Era assim que estava o sticker original para promover o disco de estreia do Blood Feast, Kill for Pleasure. Bom, vamos olhar aqui dentro então. Inclusive ele está até com o plástico original.
Aqui, aqui atrás, né? Os caras aí, os caras do Blood Feast. Rapaziada aí. Não sei se tem tem um insertzinho com as letras e aqui aquelas composições com fotos que era muito comum nos discos daquela época. Além dessa versão, eu gosto tanto desse disco do Blood Feast, do Kill for Pleasure, que além daquela versão First Press da New Renaissance, eu tenho uma segunda First Press. Também essa aqui é uma First Press americana da época, da New Renaissance, mas a diferença é que a New Renaissance, ela lançava em vinil preto e numa versão limitada em vinil colorido ou descolorido. E essa aqui é uma versão transparente da época. Isso aqui é um First Press da época. A New Renaissance lançava também, além de vinil preto, como eu disse, em versão colorida. E eu tenho algumas versões coloridas First Press da New Renaissance, além dessa do Blood Feast. Eu gosto tanto desse disco que eu tenho uma versão que eu tinha pegado há mais tempo em vinil preto, e depois eu peguei mais uma em vinil transparente da época. E eu tenho mais uma versão em vinil, que é um relançamento da High Roller alemã. É um lançamento em vinil colorido também. Vou mostrar aqui. Aqui tem a High Roller sempre coloca, né, um catálogo com o lançamento completo dela, tem tudo que ela já lançou. Aqui tem uma igualzinho, né? Me parece que é a reprodução fiel do insert original do First Press. Tem também um pôster. Esse aqui é legal para botar na parede, cara. Essa capa eu acho muito legal. Muito simples, mas assim, muito o espírito daquela época, muito eficiente essa capa do Blood Feast, meio de quadrinho, né? Essas capas com os desenhos parecem de quadrinho de horror. E o vinil é um vinil bem bonito, um azul com splatter amarelo e preto. Bem bacana, bem bonito. Relançamento da High Roller alemã. Bom, com isso já estamos aí batendo quase 40 minutos. Eu vou parar esse vídeo por aqui e em seguida a gente retoma para mostrar os últimos, acho que são 5 ou 6 discos que tem para ver nesta semana. Já voltamos, não saia daí.